Por que eu existo? O que eu vim fazer nesse mundo? Eu não acho graça na vida. Vivemos num mundo saturado de opções para nos entreter. Não faltam shows, jogos, cinema, novidades na internet. Temos uma lista gigante de pessoas nas redes sociais para conversarmos e estamos rodeados de pessoas. Muitos têm acesso facilitado a tudo o que precisam e desejam, ao conforto, à mordomia. Muitos têm dinheiro de sobra, fama, carros, casas. Aparentemente nada lhes falta. Mas aí surge um grande paradoxo. Esse mundo cada vez mais cheio está ao mesmo tempo cada vez mais vazio. Cada vez mais vazio, porque quanto mais o homem busca se preencher, maior se torna o seu abismo interior. Isso acontece porque o externo nunca poderá preencher o nosso interno. O entretenimento pode dar uma falsa sensação de plenitude momentânea. Os shows, as baladas, as luzes, a bebida, o sexo ilícito. Tudo isso pode nos dar uma sensação de plenitude momentânea, mas logo em seguida o vazio reaparecerá. Tem uma música que cantam por aí dizendo: de copo sempre cheio e coração vazio. Por quê? Copos cheios jamais preencherão corações vazios. Nós podemos ter milhões de amigos nas redes sociais, nós podemos estar no meio de uma multidão de pessoas e ainda assim sentirmos sozinhos. Nós podemos ter o maior conforto do mundo e ainda assim podemos nos sentir interiormente insatisfeitos. Podemos ter também todos os bens da terra, toda a riqueza, tudo o que precisamos e desejamos. E ainda assim, podemos estar numa situação interior de vazio. Não podemos procurar a coisa certa de maneira errada. Somente o eterno poderá preencher o nosso interno. Tem um escritor russo chamado Fyodor, que ele escreveu: todo homem carrega dentro de si um vazio do tamanho de Deus. E o salmista declara: assim como a costa suspira pelas águas do mar, assim suspira a minha alma por ti, Deus. Nós temos sede de Deus. Nós temos sede do eterno. Nosso corpo veio da terra, do pó, do barro, e por isso tem necessidade da matéria, tem necessidade da comida para nos mantermos. Nós somos formados de alma e espírito. A nossa alma e espírito, a parte imaterial, veio de Deus, do sopro de Deus, do eterno. E por isso nós temos necessidade daquilo que é eterno, daquilo que é espiritual, daquilo que vem de Deus. Por isso é impossível preencher o espiritual com o material, com coisas. Nós só iremos preencher a nossa alma e o nosso espírito com a presença de Deus. Quando observamos a palavra, percebemos que Deus nunca aprovou o vazio. Em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 2, a palavra diz que a terra estava sem forma e vazia. E Deus, não contente com aquele vazio, preenche a terra com a natureza, com os animais, com as plantas. O vazio do universo foi preenchido pelas estrelas, pelos astros, pelo sol, pela lua, por tudo que nós podemos contemplar hoje de tão belo. E no versículo 28, Deus diz ao homem: frutificai, enchei a terra. Não deixe a terra vazia, encha a terra com a sua descendência. Isaías, no capítulo 6, a palavra diz: a terra inteira está cheia da sua glória. Em João, no capítulo 2, naquela festa, nas bodas de Caná, quando veio a faltar vinho, depois do pedido de sua mãe, Jesus disse aos serventes: enchei as talhas de água.
E eles encheram até em cima. E o milagre aconteceu. Porque na presença de Jesus não há talhas vazias. Na presença de Jesus, nenhum vazio prevalece. Jesus faz com que todas as talhas, todos os recipientes sejam preenchidos. E assim seremos nós. Efésios 5,18 diz assim: não vos embriagueis com vinho, que é fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não preencha o seu vazio com vinho, a palavra está dizendo. Preencha o seu vazio com o Espírito Santo de Deus. Precisamos preencher o nosso vazio com o conteúdo certo. Gênesis 24:16 diz que Rebeca desceu à fonte, encheu o seu cântaro e voltou. Assim precisamos fazer também. Precisamos descer à fonte que é Jesus, que é Deus, nos humilhar, orar, pedir, clamar. Precisamos encher o nosso cântaro, nosso vazio interior, em sua presença e voltar. Jesus diz ser a samaritana aquele que dá a água da vida. Todas as nossas buscas são na verdade uma sede que nós temos pelo eterno, por Deus, como eu já falei. Então precisamos nos saciar naquele que dá a água da vida, que mata a nossa sede para sempre. Jesus diz em João capítulo 6 que Ele é o pão da vida, o pão que desceu do céu para nos alimentar. Quanto mais nós comungarmos desse pão que desceu do céu, quanto mais nos alimentarmos dele, menos sede das coisas dessa terra, menos fome das coisas dessa terra iremos ter. E mais preenchidos da presença dele, mais satisfeitos com a sua glória iremos estar. Existe uma coisa relacionada ao vazio que é preciso enfatizar, é a ociosidade, uma grande aliada do vazio. A ociosidade é a falta exagerada de ocupação, o repouso exagerado, a preguiça, a moleza. Eu li em certo lugar que a ociosidade leva a vícios. E há um ditado popular muito conhecido que diz: mente vazia é oficina para Satanás. Então nós precisamos preencher o vazio do nosso tempo com coisas úteis, com trabalho honesto e digno, com atividades saudáveis. A palavra diz em Mateus capítulo 20 sobre um pai de família que saiu ao romper da manhã a fim de contratar operários para a sua vinha. E no versículo de número 6 diz algo muito interessante relacionado à ociosidade. Finalmente, pela 11ª hora, encontrou ainda outros na praça e perguntou-lhes: por que estáis aí todo dia sem fazer nada, desocupados? E eles responderam: é porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele então: ide vós também para a minha vinha. Porque Deus é como esse pai de família aqui, esse patrão, que não quer nos ver nessa ociosidade exagerada, sem fazer nada. Ele quer nos ver trabalhando para a sua messe, quer ver as nossas mãos ocupadas, irmãos. Infelizmente, hoje em dia, com o excesso de internet, muitas pessoas têm perdido muito tempo com coisas úteis e têm deixado o seu tempo escapar pelas mãos e não têm feito coisas úteis com o seu tempo. Precisamos preencher o vazio do nosso tempo com coisas úteis, honestas e saudáveis, com a palavra de Deus, com as coisas santas. Concluo dizendo a você que está interessado em preencher todo o vazio do seu coração, de sua alma, que quer exterminar toda essa solidão, essa angústia, essa saudade que te torna vazio por dentro, esta insatisfação interior, essas dores de perda, esse sentimento de abandono. Eu convido a você a se preencher totalmente do Senhor. Como nós cantamos: preenche-me com o teu poder, enche-me com o teu poder, até que de ti eu possa ser.
Preencha o seu coração com a presença de Deus, porque nada disso vai te dominar. Irmãos e irmãs, nós não podemos fazer essa pergunta: por que eu não existo? Você não nasceu por acaso, você não caiu de paraquedas nesse mundo. Você também não está aqui por acaso, porque Deus tem uma missão para você. Você tem um papel na história de Deus. E a vida não é uma droga, a vida não é uma vida vazia. A vida é um dom, é um presente que Deus deu para mim e deu para você. Curta bastante a presença de Deus. Até breve.